Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema excretor. O sistema excretor, ele é um conjunto de órgãos. Então, tem como objetivo eliminar as substâncias tóxicas que estão no nosso organismo ou que estão em um nível elevado na circulação sanguínea. Pois, ao sentir vontade de fazer xixi, é o seu sistema excretor realizando a parte da excreção. Ao eliminar as substâncias tóxicas, acontece o processo de excreção. O nome do líquido é urina. Por isso, o sistema excretor, ele também é conhecido como sistema ou aparelho urinário. A principal excreta presente na urina é a ureia. Outras substâncias podem estar presentes neste líquido, pois o sistema excretor também elimina as substâncias que estão em excesso no nosso organismo. Então, ao ocorrer a excreção, se garante a homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo. Isso ocorre por um meio de controle do volume de água e eliminação dos resíduos. A excreção acontece por conta da atuação coordenada. Então, o sistema excretor ele é composto por rins, uréteres, bexiga e uretra. Agora, vamos conhecer cada um deles. Então, os rins têm aproximadamente 10 centímetros de comprimento e 15 gramas. E eles são os órgãos responsáveis pela produção da nossa urina. Então, eles possuem o formato de um feijão. Agora, vamos conhecer as estruturas dos rins. A parte em verde é a camada que reveste os rins e ela é chamada de cápsula renal. É na parte côncava que fica a área que tem o nome de hilo. Nessa mesma região, temos a entrada e a saída de vasos sanguíneos. E também temos a entrada dos nervos e saída dos uréteres. Na parte mais externa do rim está o córtex e a camada mais interna está a medula. Internamente, na parte cortical, fica a maior percentual de néfrons, cerca de 85%. E é nessa estrutura que acontece a filtragem do sangue e a formação da urina. Agora, vamos falar sobre os uréteres. A partir de cada um dos rins, existe um ducto que leva a urina para a bexiga. Possuem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. E sua função é conduzir a urina recém-produzida até o local onde será armazenada até a sua excreção. Agora, vamos falar sobre a bexiga. A bexiga é uma espécie de bolsa onde a urina é armazenada até a sua excreção. Como se trata de um órgão muscular oco, então, conforme o seu nível de urina aumenta, a bexiga distende-se e, com a contração, ela realiza o processo de eliminação de seu líquido. Agora, vamos falar sobre a uretra.
Esse órgão ele é responsável por eliminar a urina do corpo. Então, trata-se de um canal que parte da bexiga termina no final do pênis ou na vulva. No sistema excretor masculino, a uretra é um órgão com um comprimento médio de 20 centímetros e é dividida em 3 partes: a prostática, a membranosa e a cavernosa. Já no aparelho urinário feminino, o comprimento médio é de 4 a 7 centímetros. Mas então, como ocorre a formação da urina? É formada no interior dos rins, em uma região conhecida como néfron. Os néfron, eles medem cerca de 30 a 55 milímetros. São as unidades funcionais dos rins. As composições dos néfrons são basicamente formadas pelo corpúsculo renal, que é um tubo longo. O corpúsculo renal, ele é basicamente constituído pelos glomérulos. Os túbulos renais são ligados ao corpúsculo, que ele se encontra-se em um longo tubo que pode ser dividido em 3 partes, tais ela como o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal. A chegada do sangue. O sangue ele chega aos rins pela artéria renal, que se ramifica até formar as chamadas arteriolas aferentes. A formação da urina ocorre em 3 etapas. Essas etapas são a filtração, a reabsorção e a secreção. A primeira etapa da formação da urina é o processo de filtragem, que ocorre no interior do corpúsculo renal, em razão da alta pressão do sangue no interior dos capilares do glomérulo. Substância extravasam para o interior da cápsula renal e o filtrado resultante segue em direção aos túbulos renais. Na segunda etapa, que é a de reabsorção, algumas substâncias do filtrado são reabsorvidas para o sangue. Estima-se que 65% do total de sódio e água presente no filtrado sejam reabsorvidas no túbulo proximal. Na terceira etapa, que é a da excreção, ocorre a transferência de moléculas presentes no sangue para dentro do lúmen do néfron. Entre os principais produtos secretados, podemos citar o hidrogênio, o potássio e a amônia. E esse foi o nosso vídeo sobre o sistema excretor. Obrigado pela atenção e até uma próxima!